Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Soft 3D. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um exercício. Lembrando que eu estou tentando focar bastante nesses exercícios mais práticos, mais visuais, para que vocês vejam a importância de modelar e como a gente consegue realmente trazer a modelagem 3D para o nosso dia a dia. Então, sem mais enrolação, já está aparecendo aí na tela para vocês. O exercício que a gente vai fazer é esse exercício daqui. Basicamente, esse exercício a gente vai modelar uma caixa de madeira, como vocês podem ver aqui. Um exercício relativamente simples, mas que tem algumas sacadas bem interessantes e que dá um resultado bem legal, né? Uma coisa simples de fazer, mas algo bem visual, bem do nosso dia a dia, né? Aqui no caso, uma caixa de madeira, que pode ser tipo uma caixa de ferramenta, alguma coisa nesse sentido. Então, acho bem legal essa modelagem, apesar dela ser relativamente simples. Lembrando, é claro, como eu sempre faço, eu vou disponibilizar o link para você poder ter acesso a essa imagem de referência. Na verdade, o blueprint, né, que é essa imagem daqui, original, ele tinha muito mais informação. Eu procurei filtrar um pouquinho essas informações para que a gente só tivesse o que é necessário, que aqui no caso é uma medida nesse sentido e uma outra medida nesse sentido. Isso que a gente precisa só para importar essa imagem lá para o Rhino, escalar e a gente poder começar a modelar. Então já estou aqui com o Rhino aparecendo aí na tela para vocês. O meu arquivo ele já está aqui nas unidades em milímetros, que é a unidade que a gente vai trabalhar. E o primeiro passo que a gente vai ter que executar, como a gente tem feito em todos os exercícios, é importar o blueprint aqui para o Rhino e redimensionar isso. Como isso é um passo que a gente vai repetir sempre para todos os exercícios, eu vou procurar fazer esse primeiro passo logo mais rápido para não ficar muito repetitivo e aí a gente já partir para a modelagem, que é o mais importante. Bom, já vou aqui então fazer isso, vamos ampliar aqui a vista de topo, vou usar aqui o comando Add a Picture Plane, vou selecionar aqui o blueprint, vou botar a parte da origem, colocar algum tamanho aleatório e vamos escalar isso aqui rapidamente usando o comando Scale em 2 dimensões. Eu vou usar de referência essa medida, a gente quer escalar esse objeto. Daqui para cá para baixo, a gente tem que ter 52 milímetros, então eu vou clicar aqui, vou digitar 52, que é a medida que a gente quer, e pronto, agora eu já sei que está com 52 milímetros, posso confirmar e pronto. Só para validar isso, ó, vou criar aqui uma polyline daqui com 52 e olha só que ele está indo até o final. Vamos confirmar se nesse outro sentido também está correto. Vou criar uma polyline daqui com 60 milímetros e veja só como está batendo certinho. Então essa imagem está confirmada, ela está escalada certinha. Agora eu vou fazer aquele procedimento de dividir isso aqui, porque a gente vai querer cada uma dessas vistas devidamente separada e posicionada no Rhino. Então só estou criando essas linhas aqui de referência para a gente poder fazer o comando split, né, que vai dividir essa figura aqui. E agora que eu criei as linhas, eu vou usar o comando split, selecionar o objeto, Enter. As linhas de corte são essas que a gente acabou de criar. E pronto, olha só como está devidamente dividida essa imagem aqui. Eu vou deletar essa parte, a gente não precisa mais dela, e vou excluir também todas as curvas, selecionando aqui nesse comando Select Curves, e vou deletar. E aqui na nossa layer, eu vou criar aqui, ó, imagem de fundo. Vou criar aqui uma sublayer de frente, uma outra layer de lateral, uma outra layer de topo. Esse aqui eu vou mover para a layer de topo, Change Object Layer. Esse aqui eu vou mover para a layer lateral, Change Object Layer. E essas duas aqui a gente vai colocar uma nessa layer de frente, que vai ser essa daqui, Change Object Layer. E vou criar, na verdade, uma outra layer que vai ser a parte de trás. Vou considerar que seja essa daqui, Change Object Layer. E pronto, tá feito. Deixa eu até ajustar aqui o nosso painel de layers para vocês visualizarem. Vamos vir para a vista de perspectiva e reposicionar tudo isso. A origem que a gente vai considerar vai ser esse canto daqui, tá? Então, aqui nós estamos na vista de perspectiva. Essa daqui eu vou pegar na vista de topo, esse canto, e vou mover aqui para a origem. Pronto. Vamos voltar aqui para a perspectiva. Essa daqui eu vou rotacionar com a própria Gumball em 90 graus. Vamos ver se ela está aparecendo aqui na vista de lado. Ela está aqui na vista de front, ó. Então vou ter que rotacionar mais uma vez, 90 graus. E claro que então vou ter que rotacionar isso aqui também, 90 graus. Vou fazer esse mesmo procedimento para cá, ó, rotacionar em 90 graus. E aqui também. E veja só, a frente e trás estão aparecendo nessa vista, a vista de topo aqui e a vista de right aqui. Então tá devidamente rotacionado. É claro que a gente ainda vai ter que posicionar em relação à origem. Vamos voltar aqui para a vista de topo, posicionar esse canto, vamos botar esse canto aqui, ó, inferior esquerdo como a origem, 0, Enter. Para as outras figuras, vamos voltar aqui na perspectiva. Essa aqui primeiro eu vou mover
nesse canto, só para trazer por aqui para o nosso plano de construção. Esse aqui também, esse aqui também. Agora está tudo meio que centralizado ali, né? E agora a gente vai posicionar. Eu vou começar aqui pela vista de right. Essa figura aqui eu vou posicionar em relação a esse canto esquerdo aqui. 0 Enter, pronto. Vamos fazer o mesmo procedimento para a vista de front. Essa figura daqui, ó, deixa eu jogar ela para o lado para ela não confundir. Vou começar movendo ela, 0 Enter, e mover essa, 0 Enter. Vamos ver aqui na perspectiva. Repara como a gente fez, ó, praticamente já fica nítido aqui como é que é a caixa pra gente. Eu posso até, ó, aqui que tem uma em cima da outra, eu jogo ela para cá, mais ou menos aqui, ó. E repara como a gente tem praticamente feita já a caixa aqui. Isso aqui vai ser bem importante para a gente ter todas as informações para a gente poder modelar essa caixa. Agora que a gente tem todas essas imagens devidamente posicionadas, eu vou selecionar todas, vou botar aqui nas propriedades e aqui em material eu vou aumentar a transparência desses objetos, digitando 60% para ele não atrapalhar a gente e vou inclusive fixar essa layer de imagem de fundo. Agora sim, está devidamente escalado, posicionado e fixado aqui as nossas imagens de fundo para que a gente possa iniciar a modelagem. Para fazer essa peça, eu vou iniciar aqui pela vista de front e eu vou começar fazendo esse shape, esse formato daqui. Vou começar criando uma polyline a partir da origem. A largura dessa peça é uma das poucas informações que a gente tem aqui no nosso blueprint, que é de 60, então essa eu vou respeitar. Então, se a gente está partindo aqui da origem, eu vou digitar 60 e pronto, ele já chega aqui no final. Essa altura a gente não tem, então eu vou vir mais ou menos até aqui, ó. Aqui não está dando para a gente ver a linha. Vamos fazer o seguinte, nessa layer default, que é onde a gente está criando os objetos, vamos colocar alguma coisa em vermelho, ó, que fica um pouquinho mais nítido para a gente ver essa linha. E talvez eu vou até selecionar todos esses objetos, todas essas imagens de referência que a gente tem aqui, menos aquela linha vermelha ali, e vou aumentar até a transparência. Estou achando que 60% está sendo pouco. Só para não atrapalhar a gente, eu vou botar algo em torno de 80 e poucos por cento. Pronto, melhor, e vou fixar. Agora, olha só como a gente consegue ver bem melhor essa linha vermelha aqui. Essa linha que nós criamos eu vou espelhar usando o comando mirror em relação ao mid, lá para o outro lado. E antes de dar sequência, eu vou partir para essa parte aqui de cima e depois a gente só vai ter que conectar uma com a outra. Então eu vou criar aqui, ó, um eixo de simetria. A partir do mid, eu tenho que procurar o mid aqui, ó. Pronto, achei. Eu estou com o auxiliador mid acionado aqui. E vou criar um eixo de simetria, exagerando aqui para cima mesmo, e vou criar uma circunferência, mais ou menos nesse ponto aqui, olhando aqui, tentando seguir o nosso desenho técnico. Pronto, está feita. E agora eu vou fazer uma outra partindo do mesmo centro, para fazer essa parte de fora aqui, mais ou menos assim, está feita essa parte. Eu vou criar uma linha bem aqui no quadrante. O quad é a parte mais externa da minha circunferência, né? Então é quando ela está indo para cá e depois ela passa a fechar. Ou seja, esse quad é onde ela começa a inverter o sentido da curva. Então vou usar essa linha para trimar esse quadrante. A gente não precisa mais dele. Posso deletar, inclusive, essa linha. E a gente vai ter que conectar isso daqui com isso daqui. Mas antes eu já vou criar essa seção intermediária aqui, ó, que é basicamente um arco, né? Então vou usar o comando arco. O começo desse arco é aqui. O fim desse arco é mais ou menos aqui, ó. E a gente vai dar a devida inclinação, seguindo também o nosso desenho técnico. Pronto, está feita essa parte. Deixa eu esconder a imagem de fundo para vocês verem como é que está ficando. Olha só como fica bem legal, já bem próximo do nosso desenho técnico. Falta ainda, é claro, a gente conectar essas partes. Então a gente vai usar o comando Adjustable Curve Blend, que está aqui, para a gente conectar essa parte com essa parte. Vou deixar em tangência, ok. E fazer esse mesmo procedimento aqui. Deixando também em tangência, vamos mexer aqui nos pontos de controle, mais ou menos assim, ok. E está feita essa parte. Eu posso inclusive selecionar essas duas curvas e já espelhar lá para o outro lado, usando o comando mirror e esse eixo de simetria, para a gente jogar lá para o outro lado. Ficou faltando, na verdade, eu espelhar essa curva que eu esqueci. Mesmo procedimento. Pronto. Vamos esconder aqui as imagens de fundo. E veja só como a gente já esboçou todas as curvas dessa parte. Eu posso, inclusive, selecionar tudo. Deixa eu remover da minha seleção essa linha. E vou usar o comando Join para unir tudo isso. E repara que ele transformou, ó, 10 curvas em uma Closed Curve, que era exatamente o que eu queria. Isso aqui está fechado, então está tudo certinho. A gente pode dar sequência. Essa linha aqui do eixo de simetria eu vou até deletar, por enquanto a gente não precisa mais dela. Vamos voltar aqui para a vista de perspectiva. Repara como a gente criou essa curva. E trazendo a nossa imagem de fundo, eu vou fazer uma extrusão dessa curva, até olhando aqui pela vista de right, eu acho que vai ser melhor, ó,
a gente vai fazer uma extrusão. Eu vou minimizar para você ver o que está acontecendo, vou colocar aqui na perspectiva no modo Shaded e vou criar essa extrusão seguindo a espessura aqui do nosso desenho técnico. Na verdade, eu vou vir aqui no prompt de comando, ó, vamos botar sólido igual assim, porque ele vai criar um sólido preenchendo esse objeto. Então, vou vir até aqui, esconder a imagem de fundo, repara o que nós acabamos de criar. Já é a primeira parte do nosso objeto modelada. Então, voltando com a imagem de fundo, eu posso simplesmente fazer até a metade, se eu quiser, e depois espelhar, porque a gente sabe que é simétrico. Mas nesse caso, eu vou até fazer diferente. Eu vou pegar essa parte aqui da extrusão, pressionando o Alt na Gumball e a setinha, eu já consigo, ó, jogar ele lá para trás. E eu tá vendo que tem um maisinho ali, ó? Eu tô fazendo uma cópia desse objeto. Eu vou colocar ele exagerado para cá, e aí eu posso vir na vista de topo e ajustar a posição desse objeto mais ou menos de acordo com o nosso desenho técnico, dando um zoom aqui, ó. Aqui está bem preciso a posição dele. Então vamos vir na vista de perspectiva, fizemos o outro lado também. Vou esconder aqui a imagem de fundo. Falta, é claro, a gente criar a base desse objeto. Para fazer essa base, eu vou criar aqui, ó, uma linha conectando esse ponto com esse ponto e uma outra linha conectando esse ponto com esse ponto. E aqui nas ferramentas de criação de superfície, existe esse comando, Surface from Planar Curves, em que ele vai fazer uma superfície a partir de curvas planares, ou seja, curvas que estão no mesmo plano, que é exatamente o que a gente tem aqui. No caso é essa daqui, que no caso é uma extremidade, essa outra curva e essa outra extremidade. Vou apertar Enter e ele gerou aqui essa nossa base. É claro que eu ainda vou precisar dar a espessura para essa base, então olhando na vista de Right, aqui e trazendo a imagem de fundo, eu vou fazer uma extrusão com a própria Gumball. Se a gente fizer uma extrusão de uma superfície, a gente vai gerar um sólido. Então, vou fazer essa extrusão, ó. E pronto, repara aqui na vista de perspectiva que a gente gerou um sólido. Tudo está separado, depois a gente pode unir tudo no final da nossa modelagem. O nosso próximo passo agora vai ser criar essa borda, deixa eu trazer aqui a perspectiva, e eu vou conectar, ó, essa linha com essa linha daqui. Basicamente, essa linha vai delimitar a espessura aqui da nossa borda. Para organizar nosso arquivo, eu vou criar uma outra layer de superfícies. Eu vou selecionar essas 3 superfícies, que na verdade são sólidos. Vou vir aqui para Change Object Layer e vou esconder. Eu queria trazer de volta essa curvatura, dar um Explode nela para eu dividir. Eu preciso dessa e dessa parte. Essa curva eu vou mover para esse ponto aqui. E trazendo a superfície de volta, eu vou criar uma outra curva nessa base daqui. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo tudo isso. Deixa eu esconder as superfícies. O que eu quero é essa curva e essa seção daqui, ó, essas duas, na verdade, para a gente criar a parede externa dessa nossa caixa de madeira que a gente está modelando. Só que repara que essa parte da parede aqui, ó, ela está indo até aqui embaixo. Eu não preciso disso tudo. Então eu vou usar o comando Split, porque eu quero dividir essa curva em relação a essa outra linha que nós acabamos de criar. E aí agora sim, olha só, ela está indo só até esse ponto. Eu vou dar um Join para unir esses dois aqui. Agora eu tenho essa curva e essas duas seções aqui. É exatamente o que eu preciso. Lembrando que eu estou desenvolvendo um curso completo em que a minha ideia é lançar esse curso no início do ano que vem. As gravações elas estão a todo vapor e eu estou ficando bem satisfeito com o resultado do curso. Se você quiser entrar para minha lista VIP para receber todas as atualizações de quando vai sair esse curso e o dia que sair você receber em primeira mão, eu vou deixar disponível aqui um link em que você simplesmente vai ter que acessar, botar o seu nome, seu e-mail e você já vai fazer parte da minha lista VIP. E de bônus, de quebra, você ainda vai receber um curso exclusivo que eu tenho de 2 aulas onde eu ensino um pouco mais do mundo 3D, de todas as possibilidades que existem com modelagem 3D. Então não perde essa oportunidade, depois que você terminar o vídeo aqui, se cadastra lá nessa minha lista VIP, para você ficar por dentro de quando eu lançar o meu curso completo de Rhino, a ideia é no começo do ano que vem, e também para você receber esse curso gratuito aí, exclusivo de 2 aulas sobre o mundo 3D. Deixa eu até fazer o seguinte, vamos selecionar todas as curvas e mover para uma nova layer, que eu vou botar aqui de auxiliar, porque são todas as curvas auxiliares. Vou botar aqui com o botão direito, Change Object Layer. Eu vou colocar a cor dessa layer de vermelho, que são as curvas. E essas aqui que nós vamos usar agora, eu vou deixar ainda na layer Default, voltar aqui para cá, Change Object Layer, e vou esconder as curvas auxiliares, só porque assim a gente só fica com as informações que a gente precisa agora. E aí, a gente vai usar o comando Sweep 2, que é um comando de criação de superfície, com esse e esse de caminho, e esse aqui de cross-section, apertar Enter. Enter mais uma vez, veja como ele criou uma superfície bem simples aqui, ó. E se a gente trouxer nossas superfícies, repara
como ficou bem legal esse detalhe aqui. Falta ainda, é claro, a gente fechar o lado de cá, então eu vou simplesmente criar uma linha, olhando aqui até nessa vista de front. Eu vou exagerar nessa linha, jogar ela até lá embaixo, e usando essa superfície eu vou trimar esse pedaço e esse pedaço, porque agora sim eu sei que essa linha está indo até o ponto certinho aqui, que é esse ponto daqui. Vou voltar aqui para a perspectiva e vou usar mais uma vez o sweep, mas nesse caso só o sweep one, porque eu só tenho um caminho, que é esse daqui, que eu vou usar a própria edge, e a cross-section é essa linha que nós acabamos de criar, Enter, Enter, e posso inclusive unir esses dois objetos aqui, usar o comando Join, e posso até, com o botão direito aqui, vou botar esse Flip Direction para ele apontar o vermelho aqui para fora. Então fizemos um dos lados. Se a gente olhar aqui na nossa imagem de referência, é exatamente isso que acontece, tá vendo? A gente tem a espessura aqui, ela tem o boleado no lado de fora e na parte de dentro é uma linha reta, é exatamente o que a gente acabou de fazer. Eu vou, é claro, espelhar isso aqui usando o comando Mirror. Posso pegar até o meio aqui, pode ser até o center da circunferência ali, e pronto. Espelhei lá para o outro lado, está feita a parte lateral da caixa. O último detalhe que falta a gente fazer é criar esse cilindro aqui, né, que é justamente a haste para você conseguir segurar a caixa. E repara o seguinte, eu tinha deixado aberta a circunferência de um lado ao outro dessa parede aqui, mas na verdade ela só é aberta por dentro para você encaixar esse cilindro e por fora ela é fechada. Então voltando aqui no Rhino, a gente vai ter que rapidinho corrigir isso. Eu vou logo criar essa haste aqui dentro e depois eu fecho essa parte de fora aqui, para resolver e ajustar esse exercício. Vou começar aqui usando o comando Extrude, selecionando essa extremidade, e vou fazer uma extrusão até o lado de cá. Pronto, a gente fez muito rapidinho a haste. Falta, é claro, a gente vedar, né, a gente fechar essa parte aqui. Eu vou fazer o seguinte, com o botão direito, a gente tem o comando aqui, Extract Surface. Aqui com o botão direito, no comando Explode, eu seleciono esse comando Extract Surface. E aí, a superfície que eu desejo extrair é essa, e essa, vou apertar Enter. E para fechar isso aqui, pode ser bem simples, eu vou usar aqui com o botão direito também, aqui no comando Trim, com o botão direito a gente usa, tá vendo ali, o Untrim. E vou clicar nessa extremidade, repara que ele já fechou aqui, e a mesma coisa aqui, pronto, ele já fechou esse lado. E normalmente no final do exercício eu venho unindo todas essas superfícies, mas nesse caso aqui eu não vou precisar fazer isso, porque quando a gente pensa na fabricação dessa caixa, a gente vai ter exatamente essa situação, né? A gente vai ter essas superfícies separadas e depois elas são unidas, seja parafusadas ou até coladas. Então, por que não deixar no próprio 3D essas superfícies devidamente separadas? Então vou ter a parede aqui, a outra parede aqui, as duas paredes externas, a base e também essa haste aqui no meio, que é o que a gente está tendo aqui, olha só. A gente tem a lateral, a outra lateral, a frente e atrás, a base e também a haste aqui separada. Só um detalhe que é legal de passar para vocês é que o ideal é que você deixe cada uma dessas partes como sólidos. Se eu for aqui nas propriedades e eu clicar aqui, ele está me dizendo que é uma Open Polysurface. Então eu ainda preciso fechar isso aqui para que isso aqui vire um sólido. A mesma coisa aqui, aqui, aqui. Veja só que cada uma que eu estou clicando está aparecendo a mesma coisa, Open Polysurface. Aqui também, aqui no caso é uma Open Extrusion, porque na verdade a gente partiu de uma extrusão, mas é a mesma lógica, tá aberto. Só que na base, que a gente tem um Closed Solid Polysurface, que é justamente o que a gente chama de sólido aqui no Rhino. Então, essa aqui, eu vou até esconder porque ela tá certinha. Olha só por que as outras não estão, Essa daqui tá claramente aberta, olha só, a gente ainda precisa fechar. Essa daqui, deixa eu esconder essa parede daqui, ela também tá aberta, a gente tá vendo isso aqui, então também preciso fechar. E se eu esconder a haste agora, repara como essa daqui também está aberta. A gente tem ela fechada lá do outro lado, mas aqui no meio ela está aberta, então ainda preciso corrigir isso. Esse, na verdade, é o detalhe mais legal desse exercício. Como eu falei para vocês, ele é simples, a parte de modelagem fez muito rápido, mas o mais importante que eu queria trazer para vocês, que é a grande sacada desse exercício, é isso, é como transformar cada uma dessas superfícies, na verdade, em sólidos e não apenas superfícies, porque quando a gente quiser fazer esse objeto na vida real, a gente vai querer que cada uma dessas partes aqui, dessas peças, sejam sólidos, evidentemente, né? Não existe a possibilidade de ser uma superfície sem nenhuma espessura. Então essa vai ser a correção final que a gente vai fazer nesse exercício aqui, que é justamente o grande motivo de eu querer trazer esse exercício para vocês. Vamos começar fazendo o seguinte, eu vou esconder isso aqui também, e o primeiro objeto que a gente vai transformar em sólido é esse daqui. Para eu transformar em sólido, vocês concordam que a gente precisa só fechar essas partes que estão abertas.
Então, eu vou criar aqui ó, uma linha conectando esse ponto com esse ponto, uma outra linha aqui ó, desse lado, conectando esse ponto com esse ponto, e vou usar essas linhas para a gente criar as superfícies que vão fechar essas partes. Eu vou poder fechar isso aqui ó, com uma extrusão dessa linha. Aqui ele está fazendo a extrusão para cima, então já vou começar fazendo logo essa parte de cima. Eu vou vir até aqui, eu sei que está passando, mas depois eu posso trimar. Vou fazer a mesma coisa aqui para essa parte de baixo, mas aí eu tenho que inverter a direção. Então eu vou usar aqui ó, a opção Direction, aqui no prompt de comando, para eu poder escolher uma direção, e nesse caso eu vou apontar ela para cá, deixa eu direcionar nesse sentido, e veja aqui embaixo ó, que ele está fazendo a extrusão para onde a gente quer agora. Vou colocar até aqui e posso até fazer essa extrusão aqui para cá também, jogando aqui para cima, vindo até esse ponto. Agora eu vou usar essa superfície para trimar essa parte daqui e essa parte daqui. E agora, se eu unir tudo isso, vamos dar um join, e clicando nele, aqui nas propriedades a gente tem agora uma Closed Solid Polysurface. Ou seja, agora sim, a gente transformou isso daqui, que é uma Open Polysurface, num sólido, simplesmente vedando essas partes que estavam abertas. Eu posso até deletar essa parede daqui, a gente não precisa mais dela. Essas curvas vamos mover aqui para Layer, deixa eu vir aqui para o painel de Layer, Layer auxiliar, Change Object Layer, pronto. Então esse aqui está resolvido, vamos trazer todos os objetos de volta. Essa base e essa parede já estão resolvidas, eu vou só espelhar essa parede. Posso até aqui pelo centro, espelhar lá para o outro lado. Pronto, a base e as duas paredes estão resolvidas. Vou esconder elas. Eu vou resolver primeiro essa haste aqui, que é bem rápida, e depois a gente finaliza com essa parte daqui, que é a parte um pouquinho mais complexa, que eu vou explicar uma outra sacada bem interessante aqui. Vou esconder isso aqui. Essa parte, para a gente fechar, é muito simples. Eu simplesmente tenho um comando aqui, olha, nas ferramentas de sólido, nesse grupo de comando, a gente tem o comando Cap Planar Holes, é esse comando daqui. Se eu clicar nele, olha o que ele faz. Ele fecha todas as partes que estavam abertas. Mas ele só funciona se a gente tiver esses planos. Aqui, como o comando diz, é Cap Planar Holes. Ele fecha os furos que são planares, que é exatamente aqui, né? Essa circunferência que a gente formou, ela faz parte de um plano, se a gente olhar de lado, ó, é exatamente isso, que veda essa parte daqui. Então pronto, selecionar aqui, ó, propriedades, já é um sólido esse objeto. Vamos trazer tudo de volta. Agora eu vou trabalhar só com essas duas paredes aqui. Deixa eu até, ó, e vir com o comando Isolate, para eu isolar e só ficar com eles dois aparentes. Aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou usar o comando Extract, vou extrair essa parte, Enter e deletar, e vou fazer esse mesmo procedimento aqui, e deletar, e vou usar o Untrim de novo, com o botão direito aqui no Trim, a gente usa o Untrim, e vou fechar essa parte, e fechar essa parte. Veja só que se eu clicar aqui nas propriedades, ele já criou um sólido, que é o que a gente quer. Porém, aqui tem um detalhe, né? Vamos trazer todos os objetos de volta e repara o seguinte, deixa eu esconder todos esses três aqui, eu quero só ficar com essa haste e esses dois sólidos aqui. Na prática, essa haste, ela não vai, deixa eu botar aqui na vista de Writes, que eu acho que isso vai ficar mais claro, ela está indo exatamente faceando essa parede daqui. Mas é claro que eu não quero isso aqui faceando. Essa haste aqui, ela tem que ser um pouquinho maior do que a parede, para quando a gente montar a nossa caixa, ela ficar por dentro ali da parede. Então o que eu vou fazer? Usando a própria Gumball aqui, ó, eu vou escalar, repara que ele está escalando dos dois lados, ó, para ele vir mais ou menos até a metade do nosso sólido. Agora eu sei que essa haste, se a gente for aqui na perspectiva, ela está entrando no nosso sólido, mas ele não está saindo aqui do outro lado. Ou seja, a gente vai criar uma espessura para essa parte interna aqui. E aí, para a gente fazer essa espessura, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma cópia, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então agora aqui, ó, a gente tem dois objetos iguais, tá? Um deles eu vou esconder, porque a gente vai manter ele, não vai querer mexer mais naquele. O outro, eu vou usar um comando que é o Boolean Difference, que ele está aqui nas ferramentas de sólido, que é esse comando aqui. Eu vou clicar no comando e depois eu explico qual que é a lógica por trás dele. Vamos selecionar. Ele pede aqui para selecionar a superfície que eu desejo subtrair, que no caso é esse daqui e esse daqui, apertar Enter, e a superfície que vai servir de objeto de subtração, que no caso é esse daqui, Enter. Repara o que ele fez. Ele jogou fora aquela haste do meio e fez um rebaixo nessa parte lateral. E é exatamente isso
que a gente queria. Então, se eu for na propriedade, ele mantém um sólido, mas agora a gente tem esse rebaixo, que é onde vai encaixar a haste. E por que eu tinha feito uma cópia, né? Se eu trouxer agora todos os objetos, eu trouxe de volta esse objeto aqui. Lembra que quando a gente fez o Boolean Difference, ele se desfez da haste do meio e manteve as laterais. Então, o Boolean Difference ele perde uma das superfícies. Por isso que eu fiz uma cópia, para que a gente mantivesse a original aqui. Então, agora sim, está feita a nossa caixa, com os sólidos devidamente separados aqui e todos os objetos como sólidos. Para organizar, eu vou mover todos esses objetos para a layer de superfícies, Change Object Layer, e vou até dar uma cor de madeira. Vou vir aqui na cor da superfície e vamos botar aqui um marrom, aqui ó, brown. Vou dar um marrom um pouquinho mais escuro, algo assim, ok. E pronto, está feita aqui a nossa caixa de madeira, bem fiel, né, bem próxima a essa imagem de referência que a gente tem aqui. Se a gente quisesse dar um ar realista, a gente poderia ir para um próximo passo, que é o passo de renderização das superfícies que a gente acabou de criar. Então tá aí, tá feito mais esse exercício. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, um exercício simples, mas que ele tem algumas sacadas bem interessantes. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão do Boolean Difference, da importância de você botar cada objeto como sólido. E, é claro, qualquer dúvida, eu fico aqui à disposição para esclarecer para vocês. Vocês têm a seção dos comentários, vocês têm todas as redes sociais para entrar em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer da gente conversar. Então, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.